Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa conversa sobre a interpretação do desenho da criança e do adulto. Nesse papo, a gente vai contar aqui com a presença da Idalina, que vai trazer algumas colaborações super importantes, algumas reflexões muito importantes sobre esse tema, que vai ser tratado, inclusive, no evento no próximo sábado, dia 14, na Livraria Paulus de Campinas. Tá? Então, parte da programação presencial do Instituto Ânima, esse será um dos temas tratado brevemente. Bom, dar aquelas boas-vindas aí, Dalina. E Dalina, para quem não te conhece ainda, peço, né, que você possa se apresentar, embora o currículo ele é imenso, né? Depois as pessoas podem olhar no nosso site e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Mas fala um pouquinho sobre, né, quem é a Idalina, um pouquinho do Instituto, né? E aí a gente entra nesse tema que é super importante, que é essa questão da interpretação do desenho da criança e do adulto. Ok, gente, eu sou a psicóloga Idalina Aparecida de Souza, sou a coordenadora do Instituto Ânima de Estudos Junguianos de Ribeirão Preto, sou analista junguiana, sou formada pelo Instituto Jung de Zurique e do IPAC de Campinas, e eu estou aqui hoje para falar de uma questão muito importante para quem trabalha com psicologia analítica e com clínica, que é a interpretação do desenho. A interpretação do desenho é uma técnica, um instrumento de análise muito importante. É um instrumento elegante, delicado, e que atende às necessidades tanto do analista quanto a questão do próprio paciente em consultório. Claro que vocês vão me dizer assim que muitas vezes a gente pede para os nossos pacientes como desenhar, né? Por exemplo, desenhar o seu sonho, né? Um sonho importante que a pessoa teve e que ele pode ser ilustrado pelo desenho. A pessoa vai rejeitar fazer o desenho, a maioria das pessoas rejeitam, falam que não sabem desenhar. Então, o nosso argumento é: não estamos numa aula de desenho, nós estamos numa aula de análise. O desenho ele vem trazer os conteúdos do inconsciente, as significações do seu sonho, as significações da sua angústia, né? Muitas vezes trazendo através dele histórias antigas que você nunca tinha pensado que houvesse na sua vida. Então, esse é o argumento do analista com relação ao desenho. Eu gosto muito de ensinar a interpretação do desenho, justamente por conta dessas questões. E, assim, nesse próximo sábado, eu estarei na Livraria Paulus, em Campinas, presencialmente, para ensinar as pessoas não só essa argumentação, que é preciso ter um traquejo para dar segurança para o nosso paciente desenhar, mas principalmente levar a possibilidade do olhar acurado ao desenho. Então, assim, interpretar um desenho, como interpretar os sonhos, as pessoas acham assim que é algo de um dom que as pessoas têm, que o analista tem. Não é, gente, não é dom nenhum, é treino, né? É óbvio que precisa ter uma acuidade. E essa acuidade se aprende também, aprende essa acuidade no fazer, no estar em contato com as questões. Então, nesse sábado, nós vamos falar justamente isso, né? Ensinar as pessoas a observar detalhes do desenho que pode ficar desapercebido. Analisar um desenho pela pedagoga, por exemplo, pelo pedagogo, por exemplo, ou pelo artista, é uma coisa. Agora, analisar o desenho pelo analista, pelo psicólogo, é outra muito diferente. Então, nesse sábado, estaremos aí em Campinas para justamente fazer esse trabalho em conjunto com os participantes. E outra coisa também é que nós temos dois grandes cursos no Instituto Ânima, que é a formação em psicologia da infância e do adolescente, a começar em agosto,
Esse curso, começando em agosto, ele será na casa do professor visitante, na Unicamp. Dentro desse curso, nós teremos o curso de interpretação de desenho também, só que muito mais aprofundado, óbvio. E nós teremos também a especialização em psicologia analítica, que vai acontecer também presencial e online em Campinas, também na casa do professor visitante da Unicamp. E essas questões também serão trabalhadas, particularmente a questão da interpretação dos sonhos, que poderá vir acompanhada do desenho. Bacana. Medalina, então, quer dizer, essa parte, né, que é um elemento muito importante dentro da psicologia analítica também, quando a gente pensa na parte clínica, é até como uma ferramenta de trabalho, né? Porque às vezes os psicólogos, Sim, terapeutas pensam muito assim, ah, que ferramenta de trabalho eu vou usar? Você está falando de duas em particular, que é o desenho, que a gente tem um encontro na próxima dia 14 na Paulus de Campinas, e o sonho. Mas você fala também uma coisa que eu acho super interessante, né? Então, para trabalhar a interpretação do desenho, né, seja da criança e do adulto, não é necessário uma formação em artes, mas uma formação ligada aos elementos da sim. psicologia, né? Boa pergunta, Francisco. Não precisa de nenhuma formação em artes. Muito pelo contrário, viu? Quanto mais a pessoa conhece a respeito das técnicas do desenho e da pintura, do ponto de vista da psicoterapia, do ponto de vista da análise junguiana, é pior, porque a pessoa vai trabalhar com a técnica da pintura e do desenho. Não me interessa isso. Me interessa o rabisco que ele fizer, porque um rabisco quer dizer muita coisa. Então, o rabisco que ele fizer, que não tem nada de artístico, para mim, como analista, para mim, como terapeuta, ele diz muito mais naquele momento do que uma obra de arte, porque ele vem de uma forma espontânea, ele vem vindo sem a técnica, ele vem sem a ação do ego, porque o ego ele vige com os mecanismos de, de ação do ego, que é da proteção do próprio ego. Ele não quer revelar, o ego não quer revelar as coisas. Ele não quer revelar as coisas que o inconsciente envia. Então, assim, quanto mais pura é a pessoa do ponto de vista de técnicas, melhor é, mais o inconsciente tem condição de se apresentar. Então, um possível medo que às vezes o terapeuta, né, o psicólogo que atende criança, particularmente, né, que tem esse interesse, que vai usar, por exemplo, ou que quer usar o desenho como uma técnica, de superar esse medo que talvez seja um medo bobo. Você, eu não vou fazer isso porque eu não conheço nada de artes, eu preciso ter um amplo conhecimento Não, sobre desenho, traço, cor. Muito pelo contrário, se tiver um uhum, pouco mais puro nesse sentido das técnicas, que são importantes, mas em outro contexto, né? exatamente, Ele vai exatamente. conseguir usar essa ferramenta de um jeito muito importante no aspecto, no dia a dia da clínica dele. Exatamente. Uma criança, por exemplo, que vai desenhar, ela vem sem técnica nenhuma. A criança, ela é puro inconsciente de início, né? Depois que ela vai construindo o ego. Essa é uma diferença entre Freud e Jung. A criança constrói o ego depois, né? E ela muitas vezes traz no desenho é, revelações muito importantes, como, por exemplo, coisas que ela passa e que ela não fala, porque ela não sabe falar. Ela não tem ainda a questão da verbalização, ela não sabe falar. Ela não conta, porque não sabe, né? Ela muda o comportamento. Uma criança que é espancada, que é abusada, que é abandonada, por exemplo, ela muda o comportamento, ela entristece, ela deprime, ela não come, né? Ela não quer ir na escola quando é um pouquinho maior, mas a criança bem pequenininha, ela tem mudança no seu comportamento que a mãe ou as pessoas que ficam com ela logo percebem, mas ela não fala o que é. Agora, quando está em terapia e uma criança muito pequena pode estar em terapia e deve estar, ela vai no desenho, nós vamos perceber traços que vão revelar o espancamento, que vai revelar o abuso, inclusive sexual, né? O abandono.
muitas vezes ela se desenha assim no canto da página, ela não usa a página toda do desenho, ela só desenha naquele cantinho, desenhos escuros, né? Então, são coisas assim que justamente a prática, né? A prática e a observação guiada traz assim uma instrumentalização muito grande de diagnóstico e de conduta terapêutica. Bacana. E Dalina, e a gente falou de criança, embora, né, no evento no próximo sábado, a gente vai falar de criança e adulto. Qual que é a Sim, diferença entre o desenho da criança e do adulto? Você falou que a criança, ela não, o ego ainda está em desenvolvimento, então ela tem um acesso, né, com os conteúdos inconscientes de uma forma um pouco mais próxima, digamos assim, sem tantas barreiras. O adulto, ele já tem um pouquinho mais de barreiras aí que foram criadas pelo ego. muitas barreiras. Não é um Como que é pouquinho isso? Como que a mais. gente consegue superar para quem atende adulto e vai querer usar o desenho, né? Superar É. essa maratona de barreiras, às vezes, né? Da psique do adulto e olhar o desenho como uma ferramenta para justamente ajudar a gente nesse processo, né? Vamos começar pelo adulto, que é mais Bora lá. complexo. Da criança, a criança é evidente, né? A criança para quem sabe ler, sabe, é a mesma coisa assim que aprender a ler, aprender um idioma. O idioma do desenho, a ler o desenho, entende? É aprender isso. O psicólogo, ele tem que aprender a ler, sabe? Então, assim, aprender a ler a manifestação, não, a, a forma como a criança, a expressão da criança é mais simples, porque justamente ela tem menos mecanismos de defesa. Agora, o adulto vem recheado de mecanismos de defesa, né? Tanto quanto ele é recheado de mecanismos de defesa na expressão verbal, né? Uma pessoa vem para análise e ela conta coisas assim, e você fala, uau, né? Que maravilha. E aí o analista tem que tomar cuidado para ele ter uma regra para ele assim, olha, aquilo que a pessoa fala, você ouve e respeita, mas não dê tanta importância. É aquilo que ela não fala que é importante, né? Então, no desenho é a mesma coisa. Aquilo que ela desenha, com cores fantásticas, com cores maravilhosas, a pessoa muitas vezes pede tintas disso, daquilo. Não, mas eu gosto só de tinta acrílica. Você tem tinta acrílica? Você tem que ter, né? Não, eu gosto de fazer com aquarela. Aquarela é muito legal. Aquarela ela é capciosa, entendeu? Então, a pessoa quer pintar um vaso de flores maravilhoso, mas o inconsciente se revela o tempo todo. Isso é uma questão de que o analista junguiano ele tem que ter muito claro para ele. O analista, o inconsciente se revela o tempo todo. Então ele vai lá com a aquarela, né? E a aquarela escorre de uma tal forma que forma uma outra figura, né? Então aquilo que a pessoa quis fazer não tem importância, mas aquilo que a aquarela quis mostrar, essa tem importância, né? Legal. Ou então, no caso de uma tinta acrílica, por exemplo, que ela seca muito rápido. Então, assim, a tinta muitas vezes forma uma outra figura, né? Completamente diferente. E isso aqui, o que é? Fala, não, mas eu não fui eu que fiz, é que a tinta secou. Não é bem assim. Não é nada assim, né? Então, essa é a diferença. A criança vem e expõe, o adulto vem e esconde. Só que o inconsciente se revela o tempo todo. Quer dizer, é uma forma lúdica às vezes, do inconsciente querer se manifestar se escondendo, mas ao mesmo tempo se apresentando. Seria isso? Totalmente. Uhum. O inconsciente não perdoa. Ele se Ele vem, mostra. ele vem. Bacana. Oi, Dalina, quer dizer, tanto a parte dos sonhos como a parte dos desenhos, né, da interpretação, ela é uma parte também muito importante nas formações que o Instituto tem, né, seja da formação de Psicologia da Infância e Adolescência, que é o FPI, que vai acontecer em Campinas, presencialmente a partir de agosto, né, da qual a gente convida também as pessoas a conhecerem a programação, né, e também entrarem em contato conosco, como é também parte da formação em Psicologia Analítica,
né, que é um outro curso. Então, são dois cursos que de alguma maneira, a formação em psicologia da infância e adolescência aprofunda mais o desenho, né? E a Uhum. formação em psicologia analítica também ajuda dando bases, né, nesses dois elementos, desenhos e sonhos. Agora, para sábado, particularmente na livraria, né, Paulus em Campinas, que você vai falar sobre esse tema, né, sobre a interpretação, para além daquilo que você acabou de colocar aqui para a gente, que foi super bacana. O que que mais as pessoas, de repente, vão encontrar com você lá na Paulus? O que que vão aprofundar com você lá na Paulus no sábado? Ah, gente, eu sou uma pessoa muito vocacionada. Uhum, Eu eu tenho isso dentro de mim, né? Então, nós podemos fazer muita coisa ali. Quer dizer, o meu foco vai ser a interpretação do desenho. Mas, ó, eu já estou falando na questão dos sonhos, né? Que o sonho vai trazer uma informação que você pode desenhar, entende? É, nós podemos falar de muita coisa. Agora, a pessoa que for lá na Livraria Paulus, ela pode levar suas questões. Leva, gente, leva assim, perguntas, leva questionamentos, leva dúvidas. Pode levar, sabe? Eu não tenho, talvez até pela minha tipologia, eu sou uma pessoa da intuição, então, assim, eu não tenho nada estruturado. Eu tenho minimamente estruturado para dar aula, mas assim, eu estou aberta a perguntas, a questionamentos, a dúvidas, a, enfim, a críticas, né? Pode levar isso, que nós estamos lá para ensinar, esse é o meu objetivo, ensinar, né? Ensinar aquilo que eu sei, que nem é tanto assim, mas eu quero ensinar aquilo que eu sei, que eu já tenho certeza que tem muita gente que não sabe, então vou compartilhar com todo mundo. É isso. e modéstia à parte, né, Idalina? Acho que assim, conhece muita coisa, né? Você tem um amplo conhecimento sobre os desenhos, seja na parte clínica Você como está na parte vendo de meus cabelos supervisão, né? brancos? Você está Sim, vendo meus cabelos brancos? É por isso, né? pois é. Eu não sou Eu acho que novinha, eu quem tiver tem chão andado. oportunidade, quem tiver oportunidade de ir a Paulus, né, no próximo sábado, acho que tem a oportunidade, por assim dizer, né, de É. aproveitar, no bom sentido, toda essa experiência que você tem, todos os cabelos brancos, né, acumulados aí ao longo da vida, Uhum. sobretudo em relação aos conhecimentos da psicologia analítica, né, e como você falou, você é muito intuitiva, né, então a partir da ideia do desenho, que é o principal tema, mas já conectou com sonhos, depois com certeza pode conectar Isso, com outras coisas, isso. sand play, caixa de areia e tantas outras técnicas que as pessoas que forem até a Paulus podem, né, ter Se contato, né? esclarecer. É. Isso é muito bom. E Dalina, deixa aqui então a mensagem final, né? Que qual que você deixa aqui, mensagem você deixaria aqui para as pessoas e um convite para o nosso próximo sábado também, para a gente poder nos encontrar presencialmente lá na Paulus, em Campinas. É na rua, eu queria só que vocês confirmassem o endereço, é na rua Barão de Jaguara, no centro de Campinas, né? Livraria 1100. Paulo só tem essa lá em Campinas, né? Isso a gente vai deixar na descrição do vídeo também o endereço, para facilitar. Ok, ok. Uhum. Então, gente, assim, sabe? Eu queria deixar aqui assim um pedido mesmo, sabe? Que me deem a oportunidade de ensinar. Eu amo fazer isso e eu tenho certeza que dentro dessa toda essa instrumentalização que nós temos dentro da psicologia analítica, de todo esse cabedal de conhecimento da teoria de Carl Gustav Jung, nós podemos fazer um bem muito grande para a sociedade onde a gente está. É o nosso instrumento de trabalho mesmo, não só com a gente mesmo, com os nossos pacientes particulares, mas também no meio, qualquer meio onde nós estivermos, né? Pode ir para a Livraria Paulus, a professora deve ir, sabe, porque a criança desenha muito em sala de aula, pode ir a pediatra, o pediatra, pode ir toda e qualquer profissão, pode estar lá absorvendo esse conhecimento. E eu queria pedir justamente solicitar, me deixa ensinar, né? Eu amo fazer isso, é uma coisa assim simples, fácil mesmo de fazer. Então, eu queria assim ter a oportunidade de compartilhamento desse conhecimento, sabe? É isso que eu gostaria de deixar.
estimular as pessoas a estarem presentes, né, para aprender. É um curso que, inclusive, é gratuito, olha só, né, não tem custo, e eu acho ótimo que seja assim. Tá bom? É isso, pessoal. Agradeço, a oportunidade de poder falar a esse respeito. Ouçam esse vídeo com paciência, mas ouçam para se estimular a estar, no sábado conosco. Muito obrigada, viu?